Darmos início ao culto desta noite, agradecidos a Deus. Essa é a primeira sexta-feira que nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor, mas que seja a primeira de muitas, até que o Senhor venha para nos buscar. Nós estamos aqui crendo que a palavra que sai desse altar, que sai desse púlpito, ela é alimento para as nossas vidas, ela é direção para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa vida espiritual. Que Deus possa operar maravilhas na sua vida, no seu lar, no decorrer de todo este ano. Que a palavra seja realmente profética. Profética por quê? Porque é proferida em nome de Deus. Somos apenas porta-vozes. Quem fala é Ele. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano que nós iniciamos na Tua casa e na Tua presença. Domingo, Senhor querido, foi o primeiro culto da família. Quarta-feira, a primeira escola bíblica neste ano de 2022. E hoje, meu Deus, o primeiro culto de sexta-feira profética. A nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor venha abençoar Teu povo, Pai, e fazer de nós pessoas abençoadoras. Porque o Seu objetivo, Pai, não é nos abençoar como um fim em si, mas é, meu Deus querido, para nós nos tornarmos um canal, ó Pai, de bênção para outras vidas e para outras pessoas. A minha oração também, Senhor, por aqueles que nos acompanham por esta live, que lá no seu lar, no seu trabalho, aonde quer que essa pessoa esteja, ou que venha acompanhar posteriormente esta gravação, ó Pai, ela seja tocada, ela seja abençoada, ela seja tratada pela Tua palavra, Senhor. Faça de nós uma igreja relevante, que faz a diferença na vida das pessoas, com os valores do Evangelho, Senhor, com a palavra da cruz, com a mensagem do Teu reino, Pai. Abençoa, Senhor, ricamente esta igreja e aqueles, ó Pai, que têm sido influenciadas por ela. Senhor, Tu és a razão do nosso viver, da nossa existência, Pai, e é o motivo para nós estarmos aqui, e é o Teu nome que nós queremos proclamar e exaltar. Recebe agora, Pai, nosso louvor e nossa adoração. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja para Ti, Senhor. Se há alguém em nosso meio enfermo nesta noite, que possa ser curado no nome de Jesus. Se há alguém que busca uma direção do Senhor, ó Pai, que possa ser direcionado pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, Pai. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome precioso de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. O Ministério do Louvor está com a oportunidade. Bênção sobre nós também, Ele já está derramando, né? Vamos crer que Ele está aqui no nosso meio, amém? Vamos louvar com alegria. Por Ti
maravilhoso, Deus bendito. Ó Senhor, nessa hora nós vamos, Senhor, apresentar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, o fruto do nosso trabalho. Ó Deus querido, como prova da nossa gratidão a Ti. Ó Deus querido, nós vamos oferecer ao Senhor que essas portas, ó Deus querido, continuem abertas. Ó Deus, eu te agradeço porque essas pessoas, esses irmãos têm sido generosos com a Tua obra. Venha continuar abrindo as portas, abençoando abundantemente os Teus servos, Senhor, para que nunca falte, Senhor, aqui na nossa casa, ó Deus querido, para que tenhamos para abençoar os outros também, que venhamos ser generosos com aqueles que precisam, Senhor. Ó Deus querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem provido para nós. Muito obrigada, Senhor. Os irmãos já podem concluir, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse ano de 2022 nós possamos ser morada do Eterno, né? Que Ele possa se manifestar em nossas vidas e através de nós, amém?
Queridos, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, eu gostaria de ouvir uma saudação para a nossa irmã Angélica. Amém? Agradecer a Deus pelo ano que se findou, louvar a Deus com hino, enfim, aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Salve, irmãos, na paz do Senhor, amém? Amém. É um motivo de alegria, né, irmãos? Estamos aqui na casa do Senhor, né? Mais um ano se findou, né? Estamos aí em 2022 para a honra e glória do Senhor, né? E hoje de manhã, o Senhor me deu esse hino aqui, do Salmo 124. Acho que os irmãos já conhecem. E Deus falou muito comigo através desse versículo, né? Vou ler aqui. Se não for ao Senhor... Não, peraí. Só Deus pode livrar o seu povo, o título, né? E aí diz: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. É forte, né, irmãos? Deus falou muito comigo, bem nesse versículo 7, e conforme for passando os dias, Deus sempre vai falando, vai confirmando, né? E aí Deus fala aqui, né, que Ele livrou nós do laço do passarinheiro, né? Então Ele livrou a gente, né? Que muita gente não chegou, né, no ano de 2022, né? Assim como eu conheço pessoas, né, que se foram pela vontade do Senhor, né? Teve aqueles também, né, irmãos, que não cuidam, né? As pessoas, né, querem fazer as coisas do jeito que quer, de qualquer jeito, né? E aí, né, não tem o que fazer, né? Mas aí o Senhor, Ele livrou, né? Então Ele confirma sempre na tua palavra, né? Eu lendo esse versículo e Deus falando comigo, né? Que Ele sempre está ali, né? Para confirmar que Ele cuidou da gente, né? E eu senti isso, né? Senti, porque se estamos aqui hoje foi porque Ele permitiu, né? E que nem diz aqui na palavra, que o nosso socorro está no nome do Senhor, né? E que sempre a gente está ali pedindo livramento, né? Para a gente, para os nossos, né? E Senhor, em nome de Jesus, guarda, livra. E eu tenho um testemunho que é prova viva também. As minhas filhas foram passar o Natal, né? Em Minas. E o Senhor tinha falado comigo que o inimigo, elas iam fazer uma viagem e o inimigo queria ceifar a vida delas. Então, e quando elas vão viajar, eu sempre sinto, né? Sempre sinto, falo, não, pedir direção para Deus primeiro. E Ele levou e trouxe uma parte de segurança, e por isso que elas estão ali, né? Para a honra e glória do Senhor. E eu queria deixar essa palavra mesmo para a meditação dos irmãos. Amém, irmãos? Deus abençoe e agradeça a minha rica oportunidade. Aleluia. O Senhor possa continuar nos guardando, né, irmãos? Vamos ouvir nessa noite também o evangelista irmão Willard nos trazer uma saudação. Irmão Willard, glória a Deus. E daqui a pouco nós vamos ouvir o operador Emerson nos trazer a palavra do Senhor. Amém? Graças a paz, igreja. A gente só tem que agradecer a Deus, né? Mais um ano. E a gente vai dando sequência, né? O que a gente estava fazendo e continuava. Esse é o princípio, né? Não é propósito da gente falar, vamos tal fazer coisa. Não, a gente tem que continuar e fazer o que a gente tem, né, nesse propósito. Amém, irmão?
que a gente está vendo, né? Parece que tem uma coisa, né? Que cada ano as coisas parecem que só, né? E são tantas lutas, né? E parece que cada ano que passa as coisas apertam, né? Mas é bíblico, né, irmãos? E a gente sabe, né, como falou, né, do Salmo, e realmente a gente tem Deus com a gente, né? E a gente tem que se apegar mesmo a Deus, porque a gente sabe que cada vez mais a gente está vendo que o coração do homem está se corrompendo, né? E a tendência é essa, viu, irmãos? Não vai pensando que as coisas vão melhorar, que não vai não. A corrupção do homem, infelizmente, a tendência é cada vez mais piorando, tá bom? Eu vou falar até um pouquinho, rapidinho, rápido. Miqueias 7, a partir do 2. Eu não ensino a abrir não, o 2 são 3. Pereceu-lhe o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos amam ciladas para o sangue. Caça cada um ao seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquere e o juiz se apressa a recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. É um texto, né, de Miqueias, sabe, dos pequenos profetas, e ele está falando aqui de corrupção da humanidade. Onde a gente vai, onde a gente anda, tem corrupção, né? É na esquina, é no bar, é na empresa, né? E são corrupções do homem. E a gente vê no mundo inteiro, e no Brasil também a gente vê muito, né? Tal de corrupção. E muitas vezes a gente, né, põe culpa nos nossos políticos, né? Mas a gente sabe que já vem lá de baixo. Está lá em cima, é o espelho de corrupção que está embaixo. Então a corrupção já nasceu no coração do homem. E nós temos por isso que temos que pedir muito a Deus: Senhor, nos livra desse caminho mau, nos livra da corrupção, do pecado que tem assolado a humanidade. E cada vez a gente está vendo que ela vai continuar apertando, e cada vez a gente está vendo que o homem está se corrompendo cada vez mais. E a tendência é cada vez no fim. E o fim qual que é? É este. Mas a gente sabe que existe um Deus que enviou seu Filho para estar conosco, para salvar esta humanidade. Mas o homem não quer ouvir, o homem não quer seguir mais a verdade, a justiça de Deus. Mas nós sabemos de Deus, nós sabemos que existe um Filho, Jesus, que está aí para nos salvar a cada dia, cada momento, todo instante, para nos livrar desse laço, né, que é a corrupção da humanidade. Infelizmente, irmão, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. Tá bom, irmão? Mas não desanima não. A gente sabe que existe esse Deus que está cuidando de nós, que está do nosso lado, e essa corrupção vai haver, não tem jeito, vai aumentar, mas esse Deus que tem falado, esse Deus que tem mostrado, né, que Ele é justo, e existe um povo aqui na terra que Ele cuida, e Ele tem olhado para a humanidade. Amém, irmão? Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, Emerson, em nome de Jesus. O cooperador Emerson vai nos trazer a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o missionário Isaías para fazer essa oração, apresentar o irmão Emerson, que vai nos trazer a palavra do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Peça para que Deus venha falar contigo nesta noite aquilo que seu coração precisa ouvir da parte do nosso Deus. Amém, da igreja para o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nós, ó Deus, já te louvamos, te adoramos, exaltamos o teu santo nome, e agora, ó Pai, queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, e apresentamos a ti, meu Deus, o nosso irmão Emerson, ó Pai, que está incumbido, ó Pai, está com essa responsabilidade de trazer algo da parte do Senhor. Por isso, ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, usa o teu filho mais uma vez, ó Pai, para que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas, de encontro aos nossos corações, ó Pai, e possamos sair nessa noite, desse lugar, ó Deus, saciado pelo teu poder, pela tua palavra e pela tua graça. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Pode se assentar.
Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Davi e à pastora Denise pela oportunidade. Deus abençoe a vocês. Obrigado pelo todo o cuidado que vocês têm demonstrado, não só com a minha vida, mas com todos dessa igreja. Deus abençoe grandemente vocês. E, irmãos, hoje é uma mensagem não muito longa, mas eu espero de verdade que fale ao seu coração. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. É uma história que acredito que muitos conhecem, só que não é tão falada. E Deus colocou algo no meu coração. Na verdade, eu percebi isso aqui ontem, e que Deus possa falar ao nosso coração através dessa mensagem. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, versículo 4. Todos acharam? A minha versão é um pouquinho diferente, é a NVT, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história desse homem, Mefibosete. A Bíblia já começa falando da história dele de uma forma bem triste. Ele era filho de Jonatas, que era amigo de Davi, e Jonatas era filho de Saul. Então, no dia em que Mefibosete perdeu o seu pai e o seu avô, ele também, a ama dele, a mulher que cuidava dele, deixou cair numa correria por causa do ataque filisteu. Você pode ler nos capítulos anteriores, em 1 Samuel. E aí, quando essa ama estava carregando Mefibosete para fugir daquela situação, ele caiu. E ele, com 5 anos de idade, ele ficou aleijado dos 2 pés. Então, no mesmo dia, Mefibosete perdeu o pai, perdeu o avô e perdeu também o movimento dos pés. E eu espero de coração que Deus ele venha falar com a gente através dessa mensagem. Eu amo a oração que o missionário Isaías fez, mas eu sinto a Deus de orar mais uma vez sobre essa mensagem. Nós cremos que tem pessoas aqui, tem pessoas assistindo também essa mensagem. E feche mais uma vez os seus olhos. Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração mais uma vez. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem que nasceu primeiramente no teu coração. E Jesus, nós pedimos que o Senhor venha falar, meu Pai, ao coração de cada pessoa que está assistindo, não só aqui nessa igreja, mas também, Jesus, na live, e que o Senhor possa alcançar cada coração. Jesus, que possa estar aflito, cansado, sobrecarregado, desiludido. Jesus, fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos a Ti. Amém. Irmãos, então falando sobre Mefibosete, eu quero que você compreenda que a história desse homem não é fácil. No mesmo dia, mais uma vez falando, ele perdeu o pai, o avô e o movimento dos pés. A partir daquele dia, a infância dele não seria mais a mesma. A partir daquele dia, a vida de Mefibosete não seria mais a mesma. Ele não teria um pai como referência, ele não teria um avô, e ele perdeu o movimento dos pés. Irmãos, nós falamos sobre Mefibosete, é uma vida muito sofrida. Nós vamos ver depois, em outro capítulo, que ele vai morar com Maquir, em Lodebar, que não é uma cidade muito boa. E a situação de Mefibosete não era boa. E tudo cooperava para que ele achasse que a vida dele seria daquela forma para sempre. Tudo cooperava para que ele achasse que as coisas nunca iriam mudar. Mas Deus, irmãos, e eu creio que o Espírito Santo já começa a falar aqui, Deus não depende da sua situação para que Ele venha agir em seu favor. Muitas das vezes nós podemos estar em uma situação bem complicada, uma situação bem difícil, uma situação em que a gente fala, é isso, não tem como sair daqui, eu estou preso nessa situação, mas o Espírito Santo sempre dá um jeito de surpreender aqueles que são fiéis a Ele.
Abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente, em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. O que aconteceu com Mefibosete? Bom, o pai dele morreu, que era Jonatas, mas Davi, ele subiu ao reino. Ele foi rei de Israel depois de alguns anos. E Davi manda chamar Mefibosete, porque ele queria fazer um bem para honrar a vida de Jonatas, que foi fiel a ele de uma maneira muito grande. Você pode ler, a amizade deles é algo sensacional. E Mefibosete, ele recebe uma notícia de que o rei queria chamá-lo, do nada. Vamos ver aqui no versículo 3. Versículo 3. 2 Samuel 9:3 diz assim: Então o rei lhe perguntou: Resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba, e ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 5. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: Saudações, Mefibosete. E Mefibosete respondeu: Aqui está seu servo, meu senhor. Aqui tem muita coisa, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu quero que você imagine que Mefibosete passou a vida inteira sofrendo. A vida inteira, irmãos, sem pai, sem avô, sem poder movimentar os pés, sem poder brincar com seus filhos, limitado. Ele passou a vida na casa de Maquir, em Lodebar. Lodebar significa sem pasto, um lugar de sequidão, onde as coisas não davam frutos. Então Mefibosete estava sem pai, sem avô, num lugar em que não dá fruto, e ele era aleijado dos 2 pés. A situação desse homem não era nada boa. Mas eu quero trazer a memória ao seu coração. Um dia Deus tocou no coração de Davi e se lembrou: há alguém na família de Saul que ainda não foi honrado. E Deus toca no coração de Davi, e Davi se move pelo Espírito do Senhor e pergunta para o seu servo Ziba: existe alguém da família de Saul a quem eu possa ajudar, a quem eu possa fazer bem? E Ziba lembra daquele Mefibosete, que ninguém dava nada. E ele estava ali naquele momento, diante de uma grande honra da parte de Deus. Mas eu quero que você imagine uma coisa comigo. Você é esquecido, muito provavelmente até pelos seus parentes. E do nada, o rei manda te chamar. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Mefibosete. Ele não servia, vamos falar assim, praticamente para nada para o rei Davi. Eu fico imaginando o que deve ter se passado na cabeça de Mefibosete quando os oficiais de Davi chegam na casa de Maquir e perguntam: Mefibosete está aí? O rei manda chamá-lo. E eu quero que você imagine que Mefibosete ele pode ter pensado: bom, o rei era muito amigo do meu pai, mas o meu avô fez muito mal para esse rei, mesmo rei. Então Mefibosete não sabia que assunto que Davi queria tratar com ele. Se era, talvez, pelo seu pai Jonatas ou pelo seu avô Saul. Nós sabemos da história. Saul, ele persegue Davi de uma maneira cruel. Ele não deixa Davi nem respirar. Davi tem que fugir para o país dos filisteus. Ele tem que se esconder lá, se fingir de doido. Tudo por causa da perseguição do vô de Mefibosete. Mas também, se for olhar para o lado do pai dele, há ali também uma grande amizade. E Mefibosete, vamos mergulhar na história. Mefibosete, ele vai até a casa do rei, imaginando: o que o rei quer comigo? Eu não posso ajudá-lo em nada. Eu não posso servi-lo de uma maneira correta. Eu não tenho em mim capacidade de fazer nada por esse rei. E quando Mefibosete chega na presença de Davi, você vai ver que ele chega com medo. O próprio Davi, ele fala, a gente ainda não leu, mas o próprio Davi, ele fala no versículo 7, não tenha medo, Mefibosete. Irmãos, nesse momento,
um homem que desde a sua infância só sofria, só situações difíceis, ele imaginando quando é que a honra chegaria, ou se é que chegaria. Eu não sei se nesse momento Mefibosete ainda tinha esperança de acontecer alguma coisa, mas o rei mandou chamá-lo. E quando o rei manda chamar, ele fica imaginando consigo, o que será que o rei quer comigo? Sabe, será que já não bastou toda a vergonha que eu passei? Será que agora o rei vai querer descontar em mim o que o meu avô fez para ele? Será que agora, mais uma vez, eu vou perder talvez a minha casa ou os meus familiares? O que o rei quer comigo? Sabe, eu quero que você imagine um coração bem contrito, um coração bem chateado, um coração bem sem esperança. E talvez esse seja o seu coração. Talvez é assim que você esteja entrando o ano de 2022. Hoje é a primeira sexta-feira profética desse ano. E que o Espírito Santo se mova aqui nesse lugar como já está e fale profeticamente ao nosso coração. Talvez você entrou 2022 sem esperar muita coisa, até porque você já sofreu demais. Talvez, às vezes que você teve esperança, a realidade veio e cortou e machucou o seu coração. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ainda e não se esqueceu de você. E é muito forte porque o que Davi podia ter para se interessar na vida de Mefibosete? Nada. Mefibosete não tinha condições alguma de oferecer nada a Davi. Ele não poderia oferecer nada nem mesmo aos seus filhos. Ele morava na casa de Maquir. Ele não tinha nem a sua própria casa. Mas o rei mandou chamá-lo. Será que você acredita que Deus pode te mandar chamar esse ano? Será que nós acreditamos que Deus pode vir e derramar uma bênção inesperada na nossa vida? Ou será que as nossas frustrações irão nos impedir de ir até o rei para ver o que ele quer de nós? Nós sabemos aqui que é claro que Mefibosete não iria rejeitar o convite do rei, até porque ali sim que ele poderia ser morto, era uma autoridade, ele precisaria respeitar, mas ele foi mesmo com medo. Ele foi até o rei mesmo sem saber o que iria acontecer. Só que muitas das vezes na nossa vida hoje, quando chega uma oportunidade nova, quando chega, irmãos, algo novo da parte do Senhor, nós podemos escolher não ir. Nós podemos escolher e falar assim, eu não vou para lá, porque eu não tenho condições disso, eu não tenho capacidade para isso, eu estou traumatizado aqui, ninguém nunca me ensinou nada, ninguém nunca se importou comigo, eu nunca tive nada a oferecer, eu não canto bem, eu não toco bem, eu não prego bem, eu não falo bem, eu não tenho nada a oferecer. E quando uma oportunidade se apresenta diante de nós, nós podemos nos agarrar a todo o nosso passado de sofrimento e simplesmente falar, olha, eu não vou. Nós temos essa oportunidade. E muitas das vezes nós travamos. Eu quero que você imagine aquele momento de Mefibosete sendo conduzido. Não tinha Uber nessa época, não tinha táxi, ele não foi para o terminal de ônibus, não tinha nada. Tiveram que se esforçar para levar Mefibosete até a presença do rei. Não existia nenhum tipo de veículo adaptado para pessoas com deficiência. Ou levaram ele numa cama, ou sei lá, nas costas de alguém, mas levaram. Eu fico imaginando Mefibosete falando, não, eu não sou digno de estar na presença do rei, porque eu não consigo nem chegar até lá. Não, eu não sou digno de estar na presença do rei, porque eu não sei o que ele quer comigo. Meu Deus, e se for mais alguma coisa que vai machucar o meu coração, e se for mais alguma coisa que vai me trazer trauma, como a morte do meu pai, e como aquele dia em que eu perdi o movimento dos meus pés. Irmãos, nós nunca sabemos o que Deus pensa por trás das situações em que nós passamos. Nós nunca sabemos aquilo que está na mente do Senhor Deus. Mefibosete vai até a presença de Davi com medo. Mefibosete vai até a presença de Davi, meu Deus, o que será que vai acontecer? E o versículo 7, ele se prostra diante de Davi com medo, e Davi ele fala no versículo 7, não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai, vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul,
e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete, versículo 8, se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Irmãos, sabe por que Mefibosete foi honrado? Por Deus, óbvio, mas porque ele foi até lá. E muitas das vezes nós estamos diante da presença do Senhor falando: Deus, o Senhor pode fazer algo bom por mim? Deus, o Senhor ainda se lembra das promessas que o Senhor disse para mim lá atrás? Deus, as coisas podem melhorar? E Deus, ele fala: você tem coragem para ir para a oportunidade que eu estou te dando? Eu fico imaginando, irmãos, a felicidade de Deus em honrar Mefibosete, a felicidade de Davi em honrar Mefibosete. Só que muitas das vezes nós perdemos bênçãos em nossas vidas porque nós fomos traumatizados lá atrás e nós não temos mais força e fé para acreditar que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez, quando falar sobre o rei, não venha tristeza ao nosso coração, não venha um luto ao nosso coração, mas venha uma alegria. Mefibosete, ele termina a vida dele sendo servido na mesa do rei durante todos os dias da sua vida. Meu irmão, eu não sei qual a situação que você entra em 2022, mas se permita ser abençoado por Deus. Se Deus mandar te chamar, talvez, eu fico imaginando, talvez Deus te mande chamar numa situação familiar, talvez uma área da sua vida que você já sofreu muito, talvez Deus mande te chamar nessa mesma área. E aí? O trauma vai falar mais alto e você vai perder aquilo que Deus ele tem para a sua vida porque você se machucou lá atrás? Porque lá atrás tiraram a sua condição de um futuro melhor? Porque lá atrás você se magoou? Talvez há pessoas, não aqui, mas talvez há pessoas assistindo essa mensagem que se magoou com a igreja. E talvez Deus fala para você em 2022, dê mais uma oportunidade. Vai até lá, veja o que eu tenho para você. Só que a dor, o trauma, a mágoa, às vezes fala mais alto. Mefibosete, eu fico imaginando o trabalho que Mefibosete deu para os soldados de Davi para ele ir até lá. Mas ele queria saber o que o rei queria com ele. Meu irmão, talvez quando Deus mandar te chamar para uma bênção, talvez realmente você não esteja pronto. Talvez você ainda não saiba andar com seus próprios pés. Talvez você ainda não tenha condições de ir lá sozinho. Talvez realmente, quando Deus mandar te chamar para algo da parte dele para você, talvez você não tenha condições. Como Mefibosete não tinha. Mas sabe, se Davi, quem chamou Mefibosete, é Davi que vai dar um jeito de trazer Mefibosete até a presença dele. Irmãos, entenda uma coisa. Se é Deus que está te chamando para algo novo nesse ano, é Deus que dará um jeito de te levar até lá. É Deus que se moverá para fazer as coisas saírem do jeito que Ele sempre quis. Eu lembro de José. Se você for ver José, ele ficou 2 anos no calabouço, sofrendo naquele momento, mas um dia o faraó o mandou chamar. E eu fico imaginando, porque José não sabia o porquê que faraó tinha chamado. Talvez ele pensou: meu Deus, será que eu vou ser morto? Por que faraó está querendo me chamar? O que eu tenho? Eu estou preso aqui há 2 anos, ninguém nem fala comigo, do nada o rei quer me chamar? Imaginei falar: não, eu não vou não. Não, eu não vou não, porque eu prefiro ficar aqui, eu tenho medo do que o rei possa fazer comigo. E ele não sabia que era Deus já com uma oportunidade de honrá-lo. Irmãos, na nossa vida nós nunca saberemos o que as oportunidades que estão à frente de nós darão, a menos que nós vamos e aproveitemos elas. Sabe,
Se for algo que não é da parte de Deus, Deus falará ao seu coração. Mas você não pode se privar de receber coisas boas da parte de Deus esse ano, porque 2021 foi muito ruim com você. Talvez você tenha medo de ter outro filho, porque você viu a dificuldade que é. Talvez você tenha medo de fazer uma faculdade, porque o último curso que você fez você não conseguiu terminar. Talvez você tenha medo de trocar de emprego, porque a última vez que você fez isso, você foi parar no emprego que você está agora e você não gosta. Talvez você tenha medo disso, daquilo outro, de tentar de novo. Sabe quem tinha medo de tentar de novo? A Bíblia fala de Pedro, em Lucas 5, versículo 4 em diante. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, ele pesca a noite inteira. E ali, Pedro pescando a noite inteira, eu fico imaginando ele conversando com a mulher e falando, olha, hoje eu vou trabalhar e se Deus quiser vai dar tudo certo, vou pegar uns peixes, a gente vai conseguir vender alguns deles, a gente vai trazer aqui para casa e vai dar tudo certo. E aí Pedro vai com os seus outros pescadores e tenta a noite inteira. Ele joga a rede, puxa a rede e nada. Frustração. Ele joga a rede de novo, puxa a rede e nada. Outra frustração. Ele joga a rede, puxa a rede e nenhum peixe. Ele fica nesse processo de frustração a noite inteira. E aí, meus irmãos, Jesus ele percebe que durante aquele momento, já pela manhã, alguns pescadores estão lavando as suas redes e os barcos estão vazios. Lucas 5, você pode ver lá depois. E Jesus ele toma os barcos para poder pregar, mas depois ele volta para Pedro e fala assim, joga a rede de novo, Pedro. E eu fico imaginando o quão sensível era aquele assunto para Pedro, porque ele tinha acabado de se frustrar totalmente nessa área. Era naquele mesmo lago, era naquele mesmo lugar, que ele tinha jogado as redes e não tinha dado nada certo. Só que agora, era Jesus que estava mandando. E Pedro, ele passa por cima daquela frustração, ele passa por cima daquele medo de jogar a rede de novo e ela vir vazia outra vez. Até porque, irmãos, ninguém aguenta isso. Só que agora era Jesus que estava mandando. Ele não podia permitir com que a frustração dele fosse maior do que a ordem de Jesus. Você não pode permitir que a sua frustração seja maior do que a palavra de Deus para você. Irmãos, eu sei que não é fácil tentar outra vez, ir até lá, ver o porquê que o rei está te chamando, ver o porquê que Deus está mandando lançar as redes de novo, ver o porquê que o Espírito Santo está colocando no seu coração essa vontade de pregar outra vez, de cantar outra vez, de congregar outra vez. É difícil, você tem o seu trauma, você tem aquele momento em que você lembra o porquê que você desistiu. Talvez esteja muito claro na sua mente. Só que é Deus que está falando, cara. Mefibosete, é Davi que está te chamando, você vai perder essa oportunidade. Ei, Pedro, Jesus está mandando você lançar as redes de novo. Ei, José, é Faraó que está te chamando. Ah, mas se for algo ruim, mas e se for algo bom? E se Deus realmente quiser trazer um tempo novo na sua vida, você vai perder isso por causa do seu trauma? Nós não podemos deixar o medo falar mais alto. Eu lembro de Moisés. Moisés estava com medo no meio do monte e do nada ele vê uma sarça ardendo em chamas e não se consome. E ele tem medo de se aproximar daquilo. Eu também teria. Ele ouve uma voz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí eu ia ficar com muito mais medo. E durante esse diálogo, Deus pede para Moisés jogar o cajado no chão e ele joga. Só que o cajado vira uma cobra. E eu fico imaginando o susto de Moisés quando ele joga o cajado na terra e vira uma serpente. Ele fala: meu Deus, misericórdia. Só que essa mesma voz manda pegar a serpente. E aí? Quem vai falar mais alto? O meu medo de cobra ou a voz de Deus? Cara, eu tenho muito medo disso, mas se Deus está me mandando, eu preciso ir. Irmãos, eu não sei
talvez você entrou 2022 decepcionado com muitas coisas, sem esperança com muitas coisas, mas se permita Deus te abençoar. Se permita viver algo novo. Se permita viver uma situação que você nunca viveu. Se permita, abra o seu coração, mesmo machucado, mesmo dolorido, por causa dos traumas do passado. Vai até o palácio do rei de novo. Mesmo que seja o lugar onde, falando como Mefibosete, o palácio do rei era o lugar onde o pai dele reinava, onde o vô dele reinava, onde o pai dele iria ali. Aquele lugar era um lugar de trauma para Mefibosete, mas ele vai até lá. E ele só soube que Davi tinha honra para ele porque ele foi. Você nunca vai saber o que Deus tem para você se você não for. Você nunca vai saber o que Deus tem para você se você não dar o seu passo com aquilo que você pode. Se Moisés não toca a mão na cobra, ele não queria ver que aquilo iria se tornar de novo um cajado. E o que Deus que ele servia era poderoso para fazer aquilo. Voltando sobre Pedro, quando Pedro lança as redes outra vez, nós sabemos muito bem o que acontece. A pesca é tão grande que ele tem que chamar outras pessoas para ajudá-lo a pegar. Mas ele só pegou porque ele jogou a rede. Ele podia ter falado: Senhor, desculpa, tá? O Senhor tocou um assunto aqui muito sério, assim, eu já pesquei a noite inteira, tá bom? Nesse mesmo lugar aqui, eu não sei se o Senhor ficou sabendo, acho que o Senhor estava dormindo, eu não sei. Mas assim, eu pesquei a noite inteira nesse mesmo lugar. A noite inteira eu fiquei me decepcionando, as minhas esperanças sendo mortas a cada vez que eu levantava a minha rede. Agora o Senhor vem do nada e manda eu lançar as redes de novo. Olha, desculpa, mas eu vou passar no mercado e vou comprar uns 2 peixes, está tudo certo. Ele passou por cima da frustração, ele falou: cara, eu não posso deixar, é Jesus falando. Sobre a tua palavra eu lanço. E é muito louco porque Jesus não falou assim: Pedro, calma aí. Você não está ligado. Se você jogar a rede de novo, você vai pegar muito peixe, Pedro. Joga. Jesus só falou o seguinte: lança de novo. Se você tem coragem, eu te abençoo. Se não tiver, continua desse jeito. Jesus não falou para Pedro que ele iria pegar muitos peixes. Você pode ler Lucas 5, Jesus não fala para Pedro, vai ter muita bênção. Não, ele só dá a palavra. E Pedro, por vencer o trauma, por ir, ele fala: esse cara realmente é Deus. Esse homem realmente tem algo diferente. Mas sabe por que ele soube disso? Porque ele lançou as redes outra vez. Mefibosete só soube o que Deus queria com ele, o que Davi queria com ele, porque ele foi até lá. Ah, mas eu vou dar trabalho para as pessoas. Vai até lá. Não importa. Talvez 2022 realmente seja esse ano em que Deus vai honrar a sua vida, numa área em que você realmente espera uma honra há algum tempo. Só que Ele não vai chegar anunciando: ei, a honra chegou, opa, estou aqui, a honra, então, essa aqui é a honra. Às vezes é uma oportunidade. Às vezes é uma palavra. Às vezes é algo que está acontecendo na sua vida que você fala: isso aqui é diferente, eu nunca tive isso. Se permita ser abençoado por Deus. Abra o seu coração para a bênção do Senhor esse ano. Abra o seu coração para o novo de Deus. A Bíblia diz, eu quero terminar nessa passagem, Jeremias 29:11, todos nós conhecemos. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:11. Se permita viver algo novo da parte de Deus. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Meus irmãos, talvez 2020 feriu muito seu coração. Talvez 2021 frustrou suas esperanças. Mas não comece 2022 com o seu coração fechado, principalmente para Deus. Abraça as oportunidades, mesmo com medo. Abraça as oportunidades,
mesmo com receio. Meu Deus, eu já fiz isso aqui, deu errado, eu vou fazer de novo. Depende. Você sente que é o Espírito Santo te levando até lá? Você sente que é Deus falando com você? Se entrega. Vale a pena. Se não, se Mefibosete tivesse ficado lá e falado, olha, eu não tenho condições de ir até o rei, eu posso ficar aqui, sei lá, ele nunca iria comer na mesa do rei. Se José não tivesse ido até Faraó, ele nunca teria revelado o sonho, não seria governador do Egito. Percebe? E todas essas situações vieram em momentos de dificuldade. Todas essas oportunidades vieram em momentos onde a dor falava mais alto. Logo após Pedro se frustrar, Jesus manda ele lançar a rede outra vez. Talvez esteja preparado. Deus vai dar a ordem para você no meio da sua frustração. Mas, irmãos, não perca. Não deixe a frustração falar mais alto. É a voz de Deus. Se você não sabe se é a voz de Deus, então espera um pouco. Agora, se você sabe que é a voz de Deus, vá. Deus é contigo. Se permita ser abençoado esse ano de 2022. Se permita viver coisas novas. Se permita viver algo novo. A gente sempre canta, né? Eu quero viver algo novo. Então, esteja disposto a entrar em algo novo. Esteja disposto a abrir o seu coração para algo novo, da parte de Deus. Não deixe o medo falar mais alto. Vai, mesmo com medo. Deus tem bênçãos para nós nesse ano. E se nós ficarmos, não sei, não vou, tal, é difícil, meu passado, a gente perde. Que Deus possa falar mais ao nosso coração. E que não nos permita perder bênçãos por causa do nosso passado, por causa do nosso trauma, por causa das dificuldades que enfrentamos. Amém? Tenta de novo. Vai lá. Deus é contigo. Nesse ano de 2022, coloque sua esperança no Senhor. E vai dar tudo certo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus sabe de todas as coisas. Vai. Se é Deus falando, vai sem medo. Não tem nada aqui para te machucar. Deus é contigo. Moisés, ele ouve da parte de Deus, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu sempre falo isso. A sandália, ela serve para proteger os pés da areia quente, às vezes de algumas pedras que podem machucar os pés. Eu sei que esse entendimento é diferente, mas um dia eu percebi Deus falando comigo, Emerson, você está na minha presença, não tem nada aqui para te machucar. Tira a sandália. Fique descalço, sinta a terra. Você está na minha presença. Fui eu que te chamei para cá. Pode pisar, pode pisar. E Moisés, por ter dito sim, daquele jeito, mas ele disse sim. Ele teve histórias lindas para contar. Abriu o mar, viu o pão descer do céu. Quais as suas histórias que você pode viver esse ano? Por dizer um sim para Deus. Eu não sei. Vamos viver, vamos descobrir. Jesus tem muito para falar ao nosso coração esse ano. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha mensagem, a minha oportunidade, pastor. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que Deus possa falar muito mais ao nosso coração, ainda mais esse ano. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Deus falando em nos dar a oportunidade de nós aproveitarmos. O Emerson estava ministrando ali, né? E eu continuei lendo, acaba o capítulo 9, começa o capítulo 10, e aí tem um outro homem, se você ler na sua Bíblia aí, que ele também tem uma oportunidade, só que ele não aproveita a oportunidade. O pai, o rei de Amon morre, e o filho dele sobe no trono. Quando Davi ficou sabendo da notícia, Davi manda pessoas para consolar ele. Olha como é que é as coisas. Quando as pessoas estão chegando para consolar o rei de Amon, que tinha perdido o pai, os príncipes deram um conselho errado para ele. Disseram, olha, Davi não está querendo consolar você não. Davi está mandando espiões para ver a terra, para nos destruir. Olha que interpretação errada das oportunidades. Aí sabe o que ele fez? Ele fez uma aliança com os assírios para ir contra Davi. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a guerra.
E em vez de ter um amigo que agora queria consolá-lo, ele agora tinha um senhor. Davi passou agora a escravizar o povo de Amon. Como são as coisas na vida da gente, né? Como as bênçãos de Deus podem se tornar uma maldição se a gente não aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Então, irmãos, a vida é uma grande oportunidade de Deus. 2022 continua como uma grande oportunidade de Deus para você. Faça valer a pena. Faça valer a pena. O Emerson terminou lendo aqui Jeremias 29:11. Os pensamentos que Deus tem acerca de nós são pensamentos de paz. Toda vez, eu digo isso sempre para os meus alunos, quando Deus diz não, não é para nos destruir, é para nos proteger. Então, até os nãos de Deus são para nos abençoar. Amém? Vamos orar? Quero convidar aqui o pastor Marcelo para fazer essa oração e nos despedir com a bênção apostólica. Então, querido, que Deus abençoe você ricamente. No último domingo eu não pude estar com vocês aqui. A gente teve uma escala de trabalho ali, eu folguei no ano novo, né? Mas entrei o ano trabalhando um pouquinho mais. Mas foi só domingo. Então, quero desejar para vocês que estão aqui, para aqueles que estão nos acompanhando pela live, um feliz ano novo com a presença de Cristo. Faça valer a pena. Essa pandemia mostrou para nós como a vida é tênue e como nós estamos aqui de forma breve. Então, o dia que Deus te deu, esse é o dia que fez o Senhor. Regozije-se, faça valer a pena, glorifique o nome do Senhor, adore a Deus, ame as pessoas que estão próximas de você, queira bem a todos eles e valorize-os, porque hoje nós estamos aqui, amanhã só Deus sabe. Hoje essa pessoa está do nosso lado, amanhã só Deus sabe. Então vamos aproveitar cada momento, porque cada momento ele é isso mesmo, um momento, ele é singular e passageiro. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, amém? Lembrando a todos que no próximo domingo, depois da manhã, nós temos culto da família, mas também a Santa Ceia. Não deixa de vir cercar a mesa do Senhor e pela primeira vez neste ano, em memória do Senhor, nos reunimos para adorá-lo, amém? Tem ensaio amanhã, amor? Amanhã tem ensaio com o Ministério de Louvor às 17 horas, amém? Graça e paz, igreja. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer por este culto e pelos louvores que aqui foram entoados a Ti e pela Tua palavra que fora ministrada. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, nos ajudando, nos conduzindo, que o Teu Espírito possa continuar nos guiando e que a Tua palavra, ó Deus, continue sendo o nosso alimento. Que o Senhor possa nos ajudar em nossa caminhada cristã neste mundo. Que a Tua igreja, ó Pai, seja guardada por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, que o Senhor venha nos guiar e nos direcionar para que possamos, ó Deus, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Ajude a Tua igreja, ajude os Teus filhos, ajude aqueles que estão acompanhando esta live, que o Senhor possa também direcioná-los, que o Teu Espírito Santo possa guiá-los, conduzi-los, ó Pai, para que as oportunidades sejam aproveitadas de acordo com a Tua vontade. Abençoe a Tua igreja, despede os Teus filhos em paz, nos leve em paz aos nossos lares, guardando e nos livrando de todo mal. É o que eu te peço, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre a vida de todos, em o nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus o Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito esteja com toda a igreja do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Amém, queridos. Está encerrado. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.